teve bastante sucesso em sua vida profissional e a única intrusa com a qual teve dificuldades de lidar foi a morte. Assim, ao final de seu romance mais vigoroso, Charles Williams apresenta as despedidas do jovem de fino trato que não tinha senso de valores, a não ser a utilidade para si mesmo. As palavras de Williams dariam um bom epitáfio para muitas pessoas nos dias de hoje, pois declaram com grande exatidão como a morte atinge o homem natural. Na verdade, ela se manifesta como intrusa, sem ser convidada e sem que se faça com ela nenhum acordo. Quando uma pessoa percebe que ela está se aproximando, aparece o pânico. Por mais que queira fingir que é corajosa ou mesmo que a despreza, por dentro ela se sente isolada, paralisada, drenada de força. Na verdade, o homem é incapaz de lidar com a morte em pé de igualdade. De todas as experiências humanas, disse James Denney, a mais universal é a má consciência. Se isso é verdade, a segunda na ordem de universalidade é certamente o medo da morte. A Epístola aos Hebreus descreve os remidos como seres que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15. Todos conhecem a morte segundo a chamada em Jó, o rei dos terrores, Jó 18,14. Todas as idades e culturas consideram traumático o pensamento da morte. Ele choca, intranquiliza, enerva. Por todo o mundo as pessoas ficam embaraçadas e gaguejam se você lhes fala sobre a morte. Em toda parte, a experiência de privação ou a morte de um amigo abala as pessoas até o âmago. Em todos os lugares, a expectativa da morte lança os inválidos em um desespero apático. É por isso que os médicos e funcionários de hospitais muitas vezes cruelmente procuram esconder dos moribundos a sua verdadeira condição. Bom, 19 vezes a Bíblia chama de sombra a perspectiva da morte. E esta figura expressa muito bem o que sentimos a respeito dessa nossa inimiga. Vemos a morte se agigantando diante de nós como uma ameaça tenebrosa, grosseira, lançando diante de si uma sombra, escurecendo os nossos momentos mais ensolarados com arrepios e tristeza. A cada dia avançamos em direção a ela. Depressa, a sombra nos envolverá completamente e a luminosidade da vida deixará de existir para sempre. Teremos passado para as trevas. Ao contemplarmos essa passagem, sentimos-nos obscuramente pouco à vontade. O que é que está reservado a nós, além das trevas? Quando esta vida terminar, o que terá início? Estas interrogações perturbam as pessoas mais do que elas geralmente estão dispostas a admitir. É claro que algumas pessoas resolutamente manifestam indiferença em relação a ela. Pensar na morte, dizem, é coisa mórbida. As pessoas que têm em mente sadia não pensam nisso. Contudo, duvidamos de que a sua atitude seja a mais sábia, porquanto, em primeiro lugar, haver-se com a morte não é nada mais do que realismo sóbrio, visto que a única coisa certa que temos na vida é a morte. O escapismo que leva o homem a fechar os olhos para a perspectiva da morte é tão estúpido quanto neurótico e desmoralizante. Revela mente tão sadia quanto a chamada atitude vitoriana para com o sexo. Se para termos saúde mental e moral achamos que é necessário enfrentar os fatos da vida em relação ao sexo, devemos nos lembrar de que um fato muito mais fundamental da vida é que a morte, mais cedo ou mais tarde, intervirá para fazê-la cessar. E não devemos duvidar da necessidade de enfrentar este fato, se quisermos que nossa maneira de encarar a vida seja sadia. Filipe da Macedônia foi sábio quando encarregou um escravo de lembrá-lo todas as manhãs. Filipe, lembre-se de que você deve morrer. Alguns de nós devemos achar uma forma de, igualmente, ter pessoas que nos lembrem disso. Nos últimos anos, a comunidade científica tem estudado intensamente a morte e o ato de morrer. O desenvolvimento de técnicas médicas para reanimar o coração desfez a ideia antiga de que o momento da morte ocorria quando o coração parava de bater.
dando lugar ao conceito de um processo de morte que se torna irreversível quando cessam no cérebro as vibrações elétricas, aproximadamente 20 minutos depois que o coração para. Algumas pessoas têm relatado muitos tipos de experiência entre o momento em que seu coração parou e o instante em que foi reanimado. E expoentes do ocultismo têm se apegado a esses relatos como revelações a respeito do destino humano, visto, porém, que nenhum deles pode nos dizer o que acontece quando se completa o processo da morte e o cérebro não consegue mais ter consciência. O homem sábio não considera esses relatos como decisivos em relação a nada. Da mesma forma, ele não imagina que a curiosidade em relação à morte que todas as notícias suscitaram tem feito algo para diminuir o efeito traumático dos pensamentos a respeito da forma como a pessoa sai deste mundo, indo para o quê? Parece claro que os jovens são mais capazes de pensar de maneira não distorcida a respeito da morte do que pessoas em outras faixas etárias. Pois quando se cristaliza na mente humana o sentido da individualidade própria e das ilimitadas possibilidades da vida, o verdadeiro horror da aproximação da morte atinge a pessoa mais forte e dolorosamente do que nunca. Há muitos jovens na idade entre 15 e 25 anos que, algumas vezes, sonhando acordado, talvez durante a noite ou a sós no campo, se surpreenderam pensando assim: quero viver, estou apenas começando a viver, mas que horror, eu devo morrer. E esse pensamento fere como um golpe sobre o plexo solar. Os membros dessa faixa etária consideram a morte um mal antinatural, um atentado cósmico que zomba de todos os seus recém-nascidos anseios pela verdade, beleza e realização. Corrói-lhes a dúvida: existe qualquer significado em lutar por objetivos sem valor, se no fim da sua busca ou antes dela você terá que morrer? Via de regra, só na juventude é forte essa sensação do caráter ultrajante da morte. Por volta da meia-idade, a visão da juventude se torna difusa e as pessoas simplesmente se resignam a morrer no tempo devido, como necessidade natural a qual precisa se submeter, embora ninguém chegue a amar a morte por causa disso. Já na velhice, a visão dos dias da mocidade está quase esquecida e a vitalidade física chega a níveis tão baixos que a morte pode até ser bem-vinda, como um alívio. Mas o adulto jovem considera a morte como monstruosidade malévola e ressente-se dela. Desta forma, demonstra que o seu senso de realidade é mais agudo do que o dos mais velhos, porque, de fato, a morte é um mal que, de modo algum, é natural, como veremos daqui a pouco. Quando uma pessoa morre de enfermidade ou de velhice, damos a isto o nome de morte natural, reservando a expressão morte não natural para casos de acidente ou violência. Mas as Escrituras confirmam os nossos sentimentos instintivos de que, num sentido mais profundo, toda e qualquer morte não é um fato natural. O que é morte? É a dissolução da união existente entre o corpo e o espírito. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Eclesiastes 12:7. Existe aqui uma referência à história da criação. Assim como no princípio Deus fez o homem soprando a vida em uma forma feita de pó, Gênesis 2:7, assim também agora, na morte, ele parcialmente desfaz o homem, separando as duas realidades que originalmente havia unido. Esta desintegração é, para o homem, antinatural até o mais alto grau. Por isso, as pessoas sensíveis se ressentem na presença de cadáveres. Algumas vezes se diz que os mortos parecem estar em paz, mas dificilmente esta observação é correta. O que é verdade é que os cadáveres parecem vazios. É o evidente vazio neles que achamos enervante, a sensação de que a pessoa de quem eram estes corpos e esta face simplesmente se foi. A morte significa aniquilação pessoal? Na verdade, não. A morte é, segundo a frase de Paulo, o despimento de uma pessoa ao se desmontar a sua tenda ou tabernáculo terreno, 2 Coríntios 5:1. Mas não significa o fim da sua vida pessoal,
Por toda parte, a Bíblia considera como óbvia a sobrevivência pessoal. O Antigo Testamento retrata a morte como uma descida para o lugar que ela própria chama de Sheol, na Septuaginta e no Novo Testamento grego, Hades. Algumas versões traduzem Sheol e Hades como inferno, mas esta tradução é errônea, visto que nenhum desses termos dá a entender qualquer coisa quanto à felicidade ou qualquer outro sentimento dos habitantes deste lugar. Todavia, Sheol não é a morada final dos mortos. As Escrituras predizem um esvaziamento do Hades quando os mortos forem ressuscitados fisicamente para o juízo, por ocasião da volta de Cristo. João 5:28, Apocalipse 20:12 e Daniel 12:2. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão recebidos na bem-aventurança eterna, mas os restantes então suportarão a manifestação extrema do desprezar divino. Trevas exteriores, lugar de choro e ranger de dentes, castigo eterno, o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, ira e indignação, tribulação e angústia, penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Algumas pessoas afirmam que estes textos subentendem a aniquilação dos que foram rejeitados, um momento de incineração no fogo e depois o esquecimento. Contudo, parece claro que na realidade a segunda morte não é cessação do ser, tanto quanto a primeira. A palavra traduzida como destruição em 2 Tessalonicenses 1:9 significa não aniquilação, mas ruína. A insistência nesses textos no fato de que o fogo, o castigo e a destruição são eternos e que o verme da guiena não morre seria sem sentido e imprópria se tudo o que se pretende descrever é uma extinção momentânea, da mesma forma como seria sem sentido e inapropriado falar de uma dor infindável, resultante de um sofrimento mortal causado por uma bala. Essas palavras indicam como o tormento é infindável, a não ser que sejam supérfluas e enganosas. Quanto ao argumento de que aionios significa somente relativo à era futura, sem qualquer implicação de perpetuidade ou duração eterna, parece suficiente dizer que, se em Mateus 26:46, vida eterna significa bem-aventurança sem fim, e certamente significa isso, então o castigo eterno mencionado ali precisa também ser sem fim. Somos informados de que no lago de fogo, o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos, o diabo será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. O fato de que todo homem enviado para juntar-se a ele suportará semelhante eternidade de retribuição é claro diante da linguagem paralela de Apocalipse 14:10. Esse, o adorador da besta, será atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Parece claro que esses textos não estão ensinando uma extinção, mas a perspectiva muito mais terrível de uma consciência infindável do desprezar justo e santo de Deus. Embora o consideremos doloroso e achemos mórbidas as imagens apocalípticas judaicas naquilo que Cristo e os apóstolos falam desse assunto, afinal de contas, esta é a época posterior ao Holocausto, um inferno sem fim não pode ser retirado do Novo Testamento, tanto quanto um céu sem fim. Por isso, a morte física, a primeira morte, é perspectiva tão temível para os homens sem Cristo, não por significar extinção, mas precisamente porque não significa extinção, mas só a dor infindável da segunda morte. O homem ímpio só percebe vagamente esta verdade através da revelação genérica de Deus. Romanos 1:32. Portanto, não é de admirar que ele tenha medo de morrer. De qualquer modo, o Antigo Testamento, as referências à morte denotam superficialmente apenas a dissolução física. No Novo Testamento, porém, o conceito de morte é aprofundado de forma radical. Ali, a morte é considerada primordialmente como um estado espiritual, o estado da humanidade sem Cristo.
Da mesma forma como a morte física significa um estado em que o espírito é separado do corpo, assim também a morte espiritual significa um estado em que o homem é separado de Deus, excluído do seu favor e comunhão. Como na Bíblia, vida denota repetidas vezes a alegria da comunhão com Deus. Assim também a alienação desta vida de Deus é igualada à morte. É da morte espiritual que, antes e acima de tudo, precisamos ser libertos. Por toda a Bíblia, a morte, tanto física quanto espiritual, é considerada como um mal penal, como julgamento de Deus contra o pecado. Ezequiel 18:4. A morte, diz Paulo, é o salário pago aos empregados do pecado. Romanos 6:23. Quando Deus disse a Adão, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, em Gênesis 2:17, a referência básica e explícita foi a dissolução física, como 3:19 torna claro. As palavras no dia em que expressa a certeza da sequência e não necessariamente a sua proximidade. Adão só morreu muito depois. Assim, quando Paulo diz, em 1 Coríntios 5:22, que em Adão todos morrem, o contexto mostra que ele tem em mente apenas a mortalidade física, que Cristo deve abolir ressuscitando dos mortos. Mas em Romanos 5:12, ele fala que Cristo liberta a muitos que são seus, tendo saído da morte em que Adão os havia envolvido. A sua referência é mais ampla, sim, pois a libertação que ele menciona não é meramente a ressurreição física. De fato, a ressurreição física não é de forma alguma mencionada nessa passagem. Pelo contrário, é a presente justificação que leva a uma restauração da vida. Em outras palavras, a cura daquela relação com Deus que se havia corrompido, da qual a morte física era prova e símbolo. Portanto, em Gênesis 2:17, devemos encontrar implícita também uma referência à morte espiritual retratada quando Deus expulsou o homem do Éden, lugar de comunhão, para impedi-lo de comer da árvore da vida. O que teria acontecido ao homem no fim do seu período probatório na terra se ele não tivesse pecado? Teria ele morrido fisicamente? Provavelmente não. Não da maneira como morre agora. Talvez Deus apenas o tomasse, como tomou Enoque e Elias. Alguns acham que seríamos fisicamente transfigurados como Cristo, mas isso é especulação acerca de um assunto sobre o qual as Escrituras silenciam. A pergunta às quais a Bíblia não responde deve ficar sem resposta. De modo geral, o mundo se refere à morte física meramente como o fim, o ato de fechar uma porta na vida terrena das pessoas, mas o Novo Testamento a considera também como início, a abertura de uma porta para o destino de uma pessoa, a nova vida em que ela começa a colher o que semeou. O Novo Testamento parece sugerir que os santos do Antigo Testamento de fato estavam aguardando até que o próprio Cristo entrasse no Sheol, a descida ao inferno do credo em Atos 2:27, antes que a sua comunhão com Deus na Sião celestial se tornasse completa e perfeita como é agora. Seja como for, torna-se claro no Novo Testamento que nestes últimos dias, as rodas da recompensa divina estão girando do momento da morte em diante e que, de repente, todo homem se descobre experimentando de forma intensificada essa relação com Deus e com Jesus, que ele escolheu ter durante a sua vida neste mundo, ou para estar com Cristo e Deus, o que agora se define como paraíso e alegria, ou então para permanecer sem nenhum dos dois, nas trevas espirituais de uma existência egoística e egocêntrica. Condição que agora, quando se começa a perceber o que se perdeu, descobre-se ser de agonia. Para os que estão com Cristo, Deus, pela graça, faz com que a nova vida seja de alegria crescente sem qualquer dor ulterior. Para os que estão sem Cristo, Deus, pela justiça retribuidora, faz com que a nova vida seja de dor crescente, sem qualquer alegria ulterior. Portanto, já está se verificando a predição de nosso Senhor. A todo o que tem dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Lucas 19:26. Todavia, é tarde demais para mudar. Depois da morte existe um grande abismo colocado entre os que Deus aceita e os que ele rejeita. Lucas 16:26. O tempo de escolha passou.
Tudo o que resta agora é receber as consequências da escolha já feita, até certo ponto no estado intermediário, mais plenamente depois da ressurreição e do julgamento final. Não há nada de arbitrário em relação à doutrina do castigo eterno. Em essência, é o caso de Deus estar respeitando a nossa escolha, permitindo que tenhamos por toda a eternidade as condições espirituais que escolhemos ter enquanto na terra. Para muitos, isto acontecerá como ensinamento doloroso, indesejável. Porém, seremos sábios se não o ignorarmos, pois grande parte vem diretamente do próprio Senhor. Uma reação melhor será nos determinarmos a viver como viveram os santos que existiram antes de nós, à luz da eternidade. Bem orou o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmos 90:12. Murray pintou um sol no ocaso mostrador do seu relógio, para lembrar a si mesmo como o tempo é curto. Com verdade tem sido dito que temos toda a eternidade para nos regozijarmos com as vitórias obtidas para Cristo, mas apenas algumas horas fugídias aqui embaixo nas quais podemos conquistá-las. Todos nós precisamos de uma consciência apurada da brevidade do nosso tempo e do significado eterno da hora presente. Se você não consegue compreender a morte, não pode compreender a vida. E qualquer filosofia que não nos ensine como enfrentar a morte não vale nada para nós. A esta altura, os filósofos se retiram derrotados, e o Evangelho apresenta-se por si próprio. Sim, pois, de certo ponto de vista, a vitória sobre a morte é o seu tema central, o tema que Joe Owen resumiu como a morte da morte na morte de Cristo. A ressurreição de Cristo não foi meramente uma ressurreição temporária, como as ressurreições de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, vive para Deus. Romanos 6:9. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. A ressurreição dele proclamou e garantiu perdão e justificação atuais para o seu povo, e também a sua presente corressurreição com ele, em novidade de vida espiritual. Esta corressurreição espiritual será alcançada quando Cristo voltar, mediante uma transformação física do nosso ser, se estivermos vivos, ou mediante um revestimento do nosso ser, se estivermos mortos. E isto significará a destruição final da morte, como intrusa hostil e destruidora neste mundo de Deus. Nesse interim, para o cristão, foi abolido o medo da morte física, que se originou da ideia de que a morte aponta para o sofrimento e julgamento. O aguilhão da morte foi tirado. Através do conhecimento de que o pecado de uma pessoa é perdoado e que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do futuro, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte física agora é sono, isto é, descanso e refrigério, e não inconsciência. Em Jesus, um sono, ocasionado pela vinda de Cristo para receber para si aqueles para quem estivera preparando o lugar. Eles partem para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. O cristão pode pensar corretamente no dia da sua morte como uma data no diário de Jesus. Quando chegar a hora marcada, o Salvador estará lá, para guiar o seu povo para a luz da própria presença e comunhão mais íntima. A morte, portanto, por penosa e dolorosa que seja em termos físicos, torna-se uma viagem para a alegria. Uma peça exibida em Londres há alguns anos tinha este título surpreendente: Feliz Dia da Morte. E para o crente de fato será assim. A comunhão com Cristo e com Deus através de Cristo, uma vez iniciada aqui na terra, jamais terá fim. Através da morte, através do estado intermediário entre a morte e a ressurreição, e pela eternidade que se seguir, Cristo estará com seu povo, e isto é a vida eterna. Desta forma, ele cumpre a sua promessa proclamada a Marta, quando esta se lamentava por causa de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11:25.
Há 3 séculos circulou uma história a respeito da visita de um estudante a Thomas Goodwin, presidente da Faculdade de Magdalen, de orientação puritana em Oxford, na Inglaterra. No escritório, em penumbra, Goodwin iniciou a conversa perguntando se seu visitante estava preparado para morrer. O rapaz fugiu. À época, esta história era contada como anedota, como seria também hoje. Porém, deve-se dizer que, se ela é verídica, Goodwin estava fazendo uma pergunta pastoral apropriada, com a qual não se deve brincar, seja qual for a ideia que tenhamos a respeito da sua técnica, pois não importa se você é jovem ou velho, um dos segredos da paz interior e da vida em plenitude é estar preparado realisticamente para a morte. Com as malas prontas, podemos dizer, pronto para partir. Não é absurdo lembrarmos uns aos outros desse fato. Os cristãos de outrora o conheciam bem. Eles consideravam toda a vida como uma preparação para a morte e a eternidade, e daí consideravam, não a si mesmos, mas a cada momento com toda a seriedade. As instruções medievais e puritanas com respeito à arte de morrer vêm a ser uma abordagem à arte de viver. As palavras de Ken, viva cada dia como se fosse o último, servem sempre como linha mestra. Vivendo dessa forma, os cristãos de outrora, sem dúvida, usufruíam mais da vida do que a maioria dos cristãos atuais. Hoje, como temos visto, a mente sadia é definida em termos não dos pensamentos acerca da morte, mas de não pensarmos nela. E até mesmo os cristãos que insistem na segunda vinda de Cristo parecem não estar percebendo que a preparação para esse evento e para a morte são 2 lados da mesma moeda, 2 facetas do mesmo tema, a saber, o fim deste mundo para você e para mim, porque Cristo veio até nós. Tudo isso é retrógrado, e uma volta à sabedoria mais antiga seria de grande vantagem para nós. Como os cristãos podem viver com malas prontas e prontos para partir? Não há mistério a respeito. O bom senso deve nos indicar como fazê-lo. Esteja inteiramente dedicado ao serviço de Cristo todos os dias. Não toque no pecado com vara curta. Acerte as contas com Deus. Pense em cada hora como uma dádiva de Deus para você, para tirar dela o melhor proveito. Planeje a sua vida levando em conta 70 anos, Salmos 90:10, entendendo que, se o seu tempo for menor do que este prazo, isso não será uma privação injusta, mas uma promoção mais rápida. Nunca permita que as coisas boas, ou as que não são tão boas, excluam as melhores, e alegremente abra mão do que não é o melhor em favor do que é. Viva no tempo presente, goze com alegria dos prazeres e abra caminho através das suas dores, contando com a companhia de Deus, sabendo que tanto os prazeres quanto as dores são passos na viagem para casa. Abra toda a sua vida para o Senhor Jesus e gaste tempo conscientemente na companhia dele, expondo-se e correspondendo ao seu amor. Diga a si mesmo, com frequência, que a cada dia você está mais perto da morte. Lembre, como disse George Whitefield, que o homem é imortal enquanto o seu trabalho não for realizado. E continue a realizar aquilo que você sabe ser a tarefa que Deus lhe determinou para aqui e agora. Paulo disse, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6-8. Pedro recomendou, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5, 7 e 10. Este é o caminho.